Fala pessoal, bem-vindo a mais um vídeo da série Versículos da Bíblia que nós interpretamos errado. E o versículo de hoje é campeão, eu acho que é o campeão de má interpretação. Mateus capítulo 7, versículo 1, quem nunca recitou esse texto aqui, não julgueis, para que não seja julgado. Esse versículo aqui é o versículo favorito do pessoal que usa ele para se blindar de qualquer crítica contra suas práticas pecaminosas. É esse o texto que eu vou explicar hoje junto com você. Se esse vídeo for legal para você, deixa o like aí, se inscreva se não se inscreveu e comenta aí qual é a sua interpretação. Mateus capítulo 7, versículo 1. Essa famosa expressão não julgueis, ela está dentro de um contexto. Jesus está encerrando o Sermão da Montanha, onde ele lança as bases do reino de Deus, que no primeiro momento parece que Jesus está proibindo qualquer tipo de julgamento. Aliás, esse versículo aqui ele é favorito de líderes evangélicos, de celebridades, de fãs, de gente famosa, que quando cometem algum erro grave e vem alguém e condena esses erros, aí chega as pessoas, olha, a Bíblia diz, não julgueis. Mas será que é isso mesmo que Jesus está dizendo? Jesus está proibindo terminantemente de fazer qualquer tipo de condenação ao erro de qualquer pessoa? Primeiro de tudo, o que é julgar? A palavra julgar tem o significado de condenar os erros de uma pessoa ou o comportamento dessa pessoa. Então, Jesus quando diz não julgueis, ele está dizendo não condenem o erro dessa pessoa, não condenem os pecados, o comportamento dessa pessoa. Aí quando você lê só esse versículo isoladamente, você vai achar que nós não podemos condenar ninguém, que nós não podemos julgar ninguém, que tem que aceitar tudo e ficar com a boca fechadinha. Pelo contexto do capítulo 7, pelos versículos que vêm depois, Jesus não está proibindo todo julgamento. Atenção a isso aqui, Jesus está proibindo o julgamento hipócrita. Jesus está proibindo aquele cara que comete um pecado específico e quer falar mal de uma outra pessoa que comete o mesmo pecado. É quando o sujeito condena o erro dos outros, sendo que ele mesmo comete o mesmo erro. Mas vamos verificar o versículo 3 e o versículo 4, que vem logo depois. Olha o que Jesus disse: e por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando tu com a trave do teu? Ó Jesus, hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Percebeu que Jesus está condenando o julgamento hipócrita? É quando eu condeno alguém com o pecado que eu mesmo estou fazendo. É quando eu cometo o pecado Y e vejo uma pessoa do meu lado cometendo o mesmo pecado Y e eu que estou cometendo esse pecado quero julgar esse aqui que está fazendo a mesma coisa. Jesus está condenando quando você vende o seu voto e quer falar de político que se vendeu para a oposição. É quando você tem gato de energia na sua internet e quer dar lição de moral nos outros. É quando você é um adúltero e fala contra o adultério. É quando você trai o seu cônjuge e quer falar de fidelidade, quer dar aula de fidelidade para alguém. É quando você é um imoral, um desonesto e quer dar aula de honestidade e de bons costumes para os outros. Eu vou restringir mais essa aplicação. É quando eu não oro e condeno o meu irmão que não ora também. É quando eu não leio a Bíblia e condeno o meu irmão que não lê também. Eu não tenho moral para condenar o pecado do outro quando eu cometo o mesmo pecado que eu estou condenando. Quer dizer que para o outro serve a condenação e para mim não. Isso é julgamento hipócrita, é atitude farisaica. Os fariseus faziam isso, Jesus condenou eles, dizendo que eles colocavam um fardo nas costas das outras pessoas que nem eles carregavam. Eles exigiam dos outros aquilo que eles não faziam. Essa é a atitude de quem julga de maneira hipócrita. Exige dos outros aquilo que ele não faz. Por isso, não use esse texto para você condenar qualquer tipo de julgamento que alguém faz. Aliás, quando você diz para alguém não julgueis, você já está julgando a pessoa que julgou. Em outras palavras, Jesus quer dizer o seguinte: olha, se você não comete esse tipo de pecado aqui específico, você tem moral para julgar quem comete esse pecado que você não faz. Jesus deixa tão claro que você pode sim julgar quando ele chama no versículo 5 de hipócrita. Quem julga alguém nos pecados que ele mesmo comete é o hipócrita. Jesus chama essa pessoa de hipócrita. Isso aqui é julgamento. Jesus está julgando essa pessoa que age dessa forma. Agora, é tão claro isso aqui que no capítulo 7, versículo 15, Jesus julga os falsos profetas. Aí hoje em dia, quando você denuncia um falso profeta que comete escândalo, que rouba a igreja do Senhor, que mente descaradamente, que pede piques em troca de revelação, quando você julga essas pessoas, aparece sempre os fãs
avisa aquela pessoa dizendo: não julgueis. Quando algum cantor famoso se assume homossexual, aí vai alguém e diz que ele precisa se arrepender, aí chega lá os fãs dizendo: olha, não julgueis. A Bíblia diz: não julgueis. O que é isso, gente? Capítulo 7, versículo 26, Jesus chama de insensato o cara que ouve a palavra de Deus e não coloca em prática. Ou seja, quando você chama alguém de insensato, você está julgando. E Jesus julgou essa pessoa. João capítulo 7, versículo 24, Jesus manda julgar. Não julgueis pela aparência, mas julgueis de acordo com a reta justiça. Ou seja, se eu julgar alguém, eu tenho que ser justo. Em outras palavras, eu tenho que ser misericordioso. Isso é tão importante que você que não comete um pecado específico, pecado Y, não dá motivo para você julgar sem misericórdia quem comete esse pecado. Porque às vezes acontece assim: o irmão não é adúltero. Quando alguém cai em pecado de adultério, prostituição ali na igreja, o irmão que não é adúltero, ele se acha no direito de massacrar aquele irmão que adulterou. Não é assim que diz a Bíblia. Você não pode ser orgulhoso de sua santidade. Sabe como é que a Bíblia orienta como a igreja deve lidar com os irmãos que caíram? Gálatas capítulo 6. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando para ti mesmo, para que não sejas também tentado. Em outras palavras, você pode não ter problema com pornografia, mas isso não te dá o direito de massacrar o irmão que não conseguiu se libertar ainda. A sua atitude é de encaminhar o irmão ao caminho de libertação e com espírito de mansidão. É assim que deve ser entendido Mateus capítulo 7, versículo 1. Julgue sim, a Bíblia manda julgar. A Bíblia manda julgar os falsos profetas. A Bíblia manda julgar as profecias, manda julgar qualquer comportamento que não seja de acordo com a sua palavra. Uma igreja que não exerce o poder de julgar é a igreja que aceita qualquer doutrina errada e está tudo bem. Uma igreja sábia é aquela igreja que julga tudo o que é falado no púlpito e julga à luz da palavra de Deus. E você, o que achou da interpretação desse texto? Deixa aí nos comentários o que você acha desse texto. A gente se vê na próxima quarta-feira em mais um vídeo da série Versículos da Bíblia que nós interpretamos errado. Deixa aí o seu comentário, me siga no Instagram, que lá eu tenho uma mensagem para abençoar a sua vida, e até a próxima quarta.